As mulheres sempre foram ligadas ao cinema. Atrizes, divas, estrelas, vilãs, heroínas. Quem não teve a sua preferida? Mas poucos sabem que nós, mulheres, sempre estivemos atrás das câmeras. Como autoras, contamos nossas histórias e criamos maneiras de contá-las. Trabalhamos nas produções dos filmes desde os primórdios da indústria até os dias de hoje. Convido vocês a conhecer a história do audiovisual brasileiro a partir da produção das mulheres. No final dos anos 70, as mulheres entraram em cartaz e fizeram maior sucesso. E seguiram assim pela década seguinte. Seus filmes marcaram o período de abertura política e de redemocratização do Brasil após anos de ditadura civil-militar. Eles foram reconhecidos pela crítica, premiados em festivais nacionais e internacionais e chegaram ao grande público brasileiro. Foi nesta época que eu comecei a fazer cinema. E foram estas mulheres que me inspiraram. Suas trajetórias me fortaleceram e a toda uma geração de cineastas. Quando chegamos ao Porto de Santos, no dia 18 de junho de 1908, depois de 52 dias de viagem, no céu pipocavam fogos de artifício. Será que os brasileiros estavam nos saudando? Anos depois, soube que era época de festas juninas e só então entendi que aquela alegria não era por nossa chegada. A cineasta Tezuka Yamazaki já era uma profissional desde os tempos do cinema novo. Em 1973, ela já acalentava o sonho de dirigir o seu próprio filme, Gaijin, Os Caminhos da Liberdade. Em 70, eu estava muito impactada de morar em Brasília com gente de tudo quanto era lugar no Brasil que eu desconhecia. Porque nessa coisa de ter me distanciado de São Paulo, entendeu? De estar descobrindo um Brasil diferente, com povos de várias culturas, entendeu? Me despertou a vontade de querer me conhecer. Eu também tive a sorte de ter na minha família duas mulheres. Uma minha avó, que foi a quem veio, imigrante com 14 anos, ela veio, imagina, ela veio para arrumar dinheiro para a família que era pobre lá. Mas ela foi trabalhar na roça, os caras assim, com enxada. E a minha mãe, que era uma outra geração, entendeu? Que foi criada muito japonesa. Essas duas referências foram muito fortes para mim. Tinha que, de alguma forma ou de outra, tinha que estar no filme, entendeu? Volta pro trabalho, vagabundo. Dá mais certo pegar na enxada que fazer baderna. Gaijin é o primeiro longa de ficção do período da abertura política a abordar a luta de classes e a condição de vida dos imigrantes. É um filme lindo e muito corajoso. Financiado pela Embrafilme, ele correu o risco de não ser realizado. Roberto Farias, o então diretor da empresa, recebeu uma recomendação do governo japonês para não produzi-lo. Eu fui entender mais tarde porque isso era uma questão... O Japão não queria que tocasse nesse assunto. O Japão tinha muita vergonha de dizer que teve um momento que ele não conseguiu, o país não conseguiu assumir os seus desempregados, entendeu? Tanto é que quando eu fui com o filme lá pro Festival de Tóquio, eu achei que eu ia arrasar lá, né? Mas eu ia vender o filme, né? Pô, o cara lá da Torre, o filme, virou para mim com todas as letras e falou assim, não me interessa. Não interessa mostrar esse filme pro japonês.
Eu lembro que, por exemplo, quando o Zé Dumont vinha e pedia para aumentar o texto dele, tinha um poema lá que tinha que fazer, ele me trazia, assim, 3 páginas. Eu falei, Zé, você é louco, como é que eu vou botar tudo isso? Então tem que cortar. E os japoneses vinham e falavam assim, corta aqui, isso daqui eu vou interpretar. Corta ali, isso aqui não precisa, essa fala não precisa. Eles ficavam pedindo para cortar. E os atores brasileiros pedindo para aumentar, entendeu? Aí eu fui entendendo isso, o que era a cultura japonesa, que não é uma cultura baseada na narrativa, entendeu? Linear, nossa, entendeu? Mas de confrontos de emoções, de sentimentos. E a nossa querendo sempre se explicar. E isso foi muito bom, porque eu estava com uma temática que me exigia isso. Não me exigia o discurso, mas exigia que eu colocasse ali a emoção de se sentir estrangeiro numa terra nova. Kimio. Hi. Seja obediente. Escute sempre os tios. Hi. Um dia, eu prometo que vou te buscar. Hi. Cuide dela. Por favor. A minha máxima é o seguinte, o que emociona é emoção, entendeu? Não é você falar sobre emoção, não é o discurso. O que emociona é emoção. Se o ator não estiver emocionado, e se a equipe não estiver emocionada, não passa. Tezuka se emocionou e emocionou a todos. Em agosto de 1980, Gaijin foi consagrado no Festival de Gramado. Nos meses seguintes, ele recebeu menções e prêmios nos festivais de Cannes e Havana. Gaijin levou 751 mil pessoas às salas de cinema e foi um dos maiores sucessos do período. Chegar ao público e fazer bilheteria também foram preocupações de Adélia Sampaio, a primeira cineasta negra a lançar um filme comercialmente no Brasil. Ninguém sabia, só a Eliana sabia que eu queria dirigir, mais ninguém. E aí eu comecei a me organizar. E a Eliana disse, se você errar da sua escolha, pode voltar para ser telefonista, que a vaga tá lá. Aí eu resolvi fazer Denúncia Vazia. Eu sou aquela baratinha que passou por todas as janelas e pelo chão e ninguém deve saber quem sou eu, na verdade, você tá entendendo? Porque era assim. Você é a telefonista, você não é ninguém. Aí quando houve o Denúncia Vazia, e aí, não pode ser ela. E aí, resultado, eu comecei a pensar em o que eu faria se eu fizesse um longa. Aí a Eliana, minha irmã, ela disse assim, Adélia, se organiza. Aí um dia eu abri o jornal, tinha uma matéria, uma chamada assim enorme, sem lead, dessa história dessa menina. Ninúcia estava sendo julgada porque ela morava com uma Miss e essa Miss se atirou pela janela do apartamento dela. E aí eu fui assistir, acho que o último ou penúltimo julgamento. Entrei, olhei, achei aquilo triste. Eu digo, eu vou para casa, eu vou escrever vou fazer um argumento sobre isso, que não é possível, entendeu? Não é possível que isso esteja acontecendo.
Moravam juntas. Você gostava dela? Gostava? Escrevi o argumento. Aí o Lozier disse, nossa, é interessante o argumento. Mas você inventou isso? Eu não inventei, Lozier. Tá acontecendo. Aí o Lozier, a vida inteira, ele foi repórter de polícia. E aí ele conseguiu o auto do processo. Todo aquele linguajar do tribunal é real. Eu quero deixar bem claro que os insultos não aderem à minha pele. Não se aprofundam no meu sangue. Eu sou uma mulher assumida. Adélia não conseguiu o apoio da Embrafilme para produzir e distribuir seu filme. O país vivia um momento de abertura política, mas a temática do relacionamento entre as mulheres era tabu para a empresa e seus dirigentes. A Embrafilme já havia coproduzido outros filmes de Adélia, mas esse, não. Me deram a seguinte resposta por escrito, que esse tipo de assunto não teria nenhum interesse nem da Embrafilme, que é um órgão público, nem não sei o quê, e que isso era uma apologia. Eu fiquei nervosa. Eu fui lá, quis arrumar uma confusão, eu sempre arrumava confusão. A Eliana olhou para mim e disse assim, não, a gente sai compondo as coisas, entendeu? E a gente vai separar um X pequeno para o elenco e o restante um percentual. E serão todos cooperativados. Amor Maldito exala paixão de todas aquelas pessoas que estavam ali por trás e da frente da câmera, né? Era o ano de 1984 e a censura ainda era praticada. Todo filme que entrasse em circuito comercial tinha que passar pelo crivo moral e ideológico da Divisão de Censura de Diversões Públicas do Departamento da Polícia Federal do Ministério da Justiça. Então, de repente, o Amor Maldito entra num cinema travesti de filme pornô. Primeira semana de público baixa. Na segunda semana foi o Leon Kakoff, que é o crítico. E a crítica dele era uma crítica sobre como que alguém permitiu destruir um filme que fala de homofobia, que fala de violência doméstica, que fala... Aí isso ganhou uma repercussão. E aí, resultado, o Magalhães me liga apavorado que ele precisava de pelo menos mais 2 cópias para ampliar e também para disfarçar, né? Que ele não é tão mal assim, entendeu? Graças às pesquisas da historiadora Edileuza Penha de Souza sobre as mulheres negras no cinema brasileiro, pudemos conhecer os filmes de Adélia Sampaio. Pudemos saber da sua ousadia e talento. Adélia se tornou referência para as novas gerações de cineastas. Um dos filmes mais importantes da década de 1980 é A Hora da Estrela, de Suzana Amaral. Seu Raimundo, o senhor me desculpe o aborrecimento. A despedida pode não ser para já. Pode até demorar um pouco. Mas, por favor, pelo menos lave as mãos. Sim, senhor. Eu estava nos Estados Unidos e eu estava já pensando no filme que eu ia fazer quando eu voltasse, entendeu? Aí eu tinha um professor de roteiro que ele dizia assim, quando vocês forem adaptar qualquer coisa, vocês nunca procurem um livro grande, vocês procurem um livro fininho, né? Então eu fui, né? Eu li todos os livros da Clarice,
E eu sempre gostei dela, mesmo quando eu era adolescente, eu gostava de ler os livros dela, eles eram muito misteriosos, e eu me identificava bastante. Aí, então, um dia eu falei, vou procurar o mais fininho. Eu fui com o dedo assim, ó. Opa, esse aqui é o mais fininho. E era a Hora da Estrela. Aí eu fiz aquela coisa, vou consultar, né? Vou consultar as pessoas, assim, que eu sei que são importantes, né? Um era roteirista famoso da Globo, muito amigo da gente. O outro era um crítico. Mandei, assim, para... Eles disseram, Assunção, você é louca. Esse filme não dá público nem matando. Não vai fazer... A Clarice é muito hermética, né? Mas nem pense... Eu falei, que pena que vocês não gostaram, porque eu vou fazer esse filme. Eu tinha acabado de ler, quando a Suzana me procurou, acabado de ler o livro da Clarice. Eu estava encantada com a história, então ela me pegou nesse momento. Atenção. Ei, mocinha, passando bem na frente da minha câmera. Parece que é cega. É cega. É cega. Atenção. Na época era Embrafilme. 2 estreantes quase, né? Eu na produção, ela totalmente estreante, só tinha feito o documentário. Aí os caras acharam um monte de defeito no projeto, um monte de problema. Chegou e a gente, e agora? O que nós fazemos, né? Foi rejeitado, né? Bom, vamos mudar, né? Vamos melhorar. Mandamos de volta. Aí a gente tinha feito tudo que eles queriam, né? Tiramos tudo que eles achavam que era ruim. Voltou aprovado. Com uma graninha mínima, assim. A gente aprova, mas dá pouco dinheiro para elas, né? Aí acho que era 300 mil, uma coisa do tipo. Quando sentamos para preparar, eu peguei o parecer que veio da Embrafilme e falei para a Suzana, nós vamos fazer o nosso roteiro, tá bom? Tchau. Comecei a... Suzana, sou. Joguei fora os 2 pareceres. Nós vamos fazer o roteiro que está aí, que era muito bom, eu sabia que era bom. E a gente foi assistir uma peça de um grupo de cajazeiras do Rio Grande do Norte, lá, periferia, né? Não era nem capital. A gente se interessou, foi ver. E aí a gente viu a Marcela Cartacho, que dava um show de bola, assim. A gente ficou até sem respiração, de tão boa que ela... Aí ela virou para outra, a Suzana falou assim, acho que eu vou convidar essa menina para fazer uma Macabeia. Eu vou assistir teatro, assim, de uma forma bem... que ninguém sabe que sou eu, entendeu? Então eu vou lá e eu quero ver para ver se elas têm essa qualidade fílmica, os atores têm essa qualidade. E também foi a mesma coisa que eu senti com a Marcela, entendeu? Antes do 2º ato eu já vi que ela tinha essa qualidade. Ela estava fazendo um papel, era um papel de um personagem que é uma menina que fica em farol, sabe? Vendendo pirulito, doce, essas coisas. Era bem marginalzinha, entendeu? Não tinha nada a ver com esse personagem. Mas ela tinha essa qualidade, uma coisa depois da outra. Essa coisa misteriosa que eu sei que quando o ator tem ou não tem. Sua vida vai mudar completamente a partir do momento que você sair da minha casa. Você vai ser uma outra pessoa. Teu namorado vai te procurar e te propor casamento. Ele está arrependido. E teu chefe vai te chamar também, vai dizer que pensou muito, que não vai mais te mandar embora. E tem mais, Macabeia. Grandes dinheiros vão te chegar pela porta da rua por um estrangeiro. É um estrangeiro que vem te trazer esse dinheiro. Você conhece algum estrangeiro? Não, senhora. Mas vai conhecer. É um estrangeiro louro, de olho azul. O filme deu certo. A Suzana ganhou montes de prêmios, né? E aí depois começa a ser convidado foi para Berlim, né? Chegou em Berlim, ganhou Urso de Prata, né? Na rua de Berlim, as pessoas, quando a gente passava, falavam Macabeia, Macabeia. As pessoas lembravam do nome do personagem.
Meu nome é Estrela Boadana. Que Bom Te Ver Viva, de Lúcia Murat, estreou no Festival de Toronto e foi consagrado como o melhor filme no Festival de Brasília de 1989. Circulou em festivais nacionais e internacionais e acumulou diversos prêmios. Nele, Lúcia expõe os seus próprios traumas para mostrar os horrores que ela viveu durante os anos de repressão e tortura. Na verdade, quer dizer, eu tenho uma história de vida que é de que na adolescência eu participei de movimento estudantil durante a ditadura e depois do AI-5 eu me liguei à resistência armada. Fiquei muito tempo clandestina, finalmente fui presa e torturada e fiquei 3 anos e meio na cadeia. Então, quando eu saí da cadeia, quer dizer, era uma situação extremamente difícil, né, de saber o que eu ia fazer da minha vida, né? Muitos companheiros assassinados, outros no exílio, isso, as pessoas com quem eu convivia antes estavam totalmente bombardeadas. Né? Éramos torturados geralmente sem roupa, né? E o nosso corpo era um objeto de tortura. Muita gente diz, é totalmente autobiográfico. Ele não é totalmente autobiográfico, mas vem muito da minha experiência e particularmente do processo de análise. Eu fazia análise já há algum tempo, praticamente desde sair da cadeia. E a questão da tortura era uma questão muito, muito, muito discutida. Foi discutida durante esse tempo todo, durante anos, né? Acha que não vai mais conseguir trepar comigo porque com mártir não se trepa. É Nossa Senhora, Joana d'Arc. Quem é que trepa com Joana d'Arc? Antes de escrever mesmo os textos, eu fiz uma sinopsezinha, um tagline, como se diria hoje, dizendo assim, transferência da relação do torturador para o namorado. Eram todos termos psicanalíticos de experiências que eu tinha vivido. Eu escrevia a partir de coisas que aconteceram comigo ou que aconteceram com pessoas que eu conhecia, entendeu? E foi muito interessante, porque aí bateu tudo, quer dizer, aquela ideia que eu tinha de que o filme deveria ser um círculo vicioso, quer dizer, um depoimento cair no outro, que caía na Irene, que voltava e tal, eu já vi que estava acontecendo. E a parte da Irene Ravache, que era a parte ficcional, a gente trabalhou de uma forma bastante teatral, né? Era um papel extremamente difícil, naquele momento, assim. Eu me lembro eu apresentei até para algumas atrizes que defendiam direitos humanos, que eram contra a ditadura e tal, e elas ficaram muito chocadas com o papel e não tiveram coragem de fazer. Então, eu tenho um grande respeito por ele, por ter tido coragem de fazer. Ela, às vezes, falava, você tem certeza? Eu falava, vamos lá. A gente nunca tem certeza, mas finge, né? Quando o ator pergunta, você tem que fingir que tem certeza. Né? Pela primeira vez, as vítimas das torturas do regime militar tinham uma cara. Até então, seus rostos não apareciam nos jornais e televisões, pois a ditadura civil-militar sequer reconhecia sua existência. Sequer reconhecia que havia tortura no país. Que Bom Te Ver Viva era uma metáfora da sociedade brasileira que reconstruía sua vida democrática. E foi muito emocionante, que realmente, para todas nós, quer dizer, eu acho que da mesma forma como eu tinha aquele sentimento de que aquele filme era necessário para a gente, para expor essa dor, não como vítima, mas tratar da dor dessa maneira, quer dizer, com todas essas complexidades. E daí a necessidade de ter a ficção, daí a necessidade do olhar do outro, quer dizer, dessas três verdades sobre o mesmo fato. O filme ganhou as salas comerciais, prêmios e prestígio. Que Bom Te Ver Viva é uma das primeiras respostas cinematográficas após o final da ditadura civil-militar. Ele foi lançado 1 ano após a Constituinte de 1988 ser aprovada. 1 ano após o final da ditadura civil-militar. Este filme me inspirou fortemente quando, anos mais tarde, eu realizei a série e o filme Trago Comigo. Me emociona pensar como essas cineastas e os seus filmes foram importantes para mim e para toda a minha geração. Eu tenho muito orgulho por ter começado a fazer cinema no momento em que seus filmes, suas histórias,
suas emoções, sua subjetividade, e elas mesmas brilhavam nas nossas vidas. Lembra quando você me chamou de cachorrinho de Pavlov? Você disse que não ia precisar mais dar choque com a força dos primeiros dias, porque a dor seria igual. Naquele dia você só se esqueceu de dizer que isso valia para sempre. E pode até ser, sabe? Mas em troca disso, tanta gente que morria de medo de você, hoje precisa de mim. E você fica aí se escondendo em preguinhos de assessoria. A gente te descobre e denuncia. Eu acho pouco. Tinha te prometido um julgamento. Mas o nosso Brasil brasileiro não gosta muito dessas coisas. Ficamos apenas com as nossas pequenas vinganças.